Você já ouviu dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males? Bem, não é isso exatamente o que a Bíblia nos diz. Hoje nós vamos explorar 1 Timóteo 6,10 e descobrir a verdadeira mensagem por trás desse versículo. Será que o problema realmente está no dinheiro ou será que está em algo mais profundo? Fique comigo para saber como interpretar esse importante ensino bíblico. Olá, eu sou o Eduardo do canal Vivendo o Teu Reino. Aqui a fé encontra a prática e hoje nós vamos analisar 1 Timóteo 6,10 e entender por que o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si é a raiz de todos os males. Para a gente conversar e entender um pouquinho esse assunto, nós precisamos entrar no contexto de 1 Timóteo 6,10. Nós precisamos entender o que estava acontecendo no contexto desse versículo. Paulo estava escrevendo a Timóteo, seu jovem discípulo, estava falando sobre diversos assuntos, diversos desafios que a igreja estava enfrentando. E nesse ponto ele enfatiza que o amor ao dinheiro é um grande problema. Na verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. O problema está no amor ao dinheiro, não no dinheiro em si. Muitas vezes ouvimos uma interpretação errada sobre esses versículos. Nós ouvimos que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? O versículo bíblico nos fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E ele segue. Então, aqui nós já entendemos que está falando do amor ao dinheiro e não do dinheiro em si. E isso é uma pequena diferença, mas é uma diferença crucial, porque o problema não está em ter dinheiro, mas está em amar o dinheiro ao ponto dele se tornar uma obsessão. Eu não estou aqui para falar de teoria da prosperidade, todo mundo vai ser próspero, todo mundo vai nadar em dinheiro. Isso é um extremo muito perigoso, uma heresia implantada no meio da igreja, mas o contrário também é perigoso. O fato de sermos cristãos, nós não abnegamos que nós precisamos de coisas dessa vida. Nós não precisamos fazer um voto de pobreza, porque o problema não está nos bens em si, não está no dinheiro. O problema está aonde o nosso coração está focado. É esse tema, é esse ponto que o apóstolo Paulo vem falar e vem frisar nesses versículos. E amar ao dinheiro, ele é algo muito perigoso, a ponto de estar registrado nas Escrituras. Porque o amor ao dinheiro pode levar a vários comportamentos prejudiciais à nossa vida, à nossa caminhada de fé, ao nosso relacionamento com Deus. Ele pode nos afastar, inclusive, do relacionamento a Deus. Ele pode causar ganância, ele pode nos causar desonestidade, ele pode colocar as posses materiais, os valores acima dos espirituais. E tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus, tudo aquilo que está acima de Deus se torna um ídolo dentro do nosso coração. E Deus, ele abomina a idolatria. Então, o ídolo não é apenas uma estátua, não é algo apenas colocado na nossa frente, mas é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E o dinheiro, ele pode sim, perigosamente, se tornar um ídolo nas nossas vidas. É esse ponto que esse texto e o apóstolo Paulo vem tratar e vem nos ensinar. Se você está gostando dessa mensagem, se você está tendo um entendimento melhor, se ela está abençoando a tua vida, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal Vivendo o Teu Reino, para mais estudos bíblicos e esclarecimento de versículos como esse. Mas vamos continuar. O que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Será que a Bíblia trata? Será que a Bíblia toca nesse assunto? Será que é importante esse assunto dinheiro? Então, a Bíblia ela fala e fala muito, ela tem muito a nos falar sobre o dinheiro. Para termos uma ideia, Jesus falou mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre céu e sobre inferno junto. Ponto que nós devemos ter uma atenção. Isso nos chama a atenção. Se Jesus falou tanto desse assunto é porque ele realmente é importante nas nossas vidas. Jesus entendia que o dinheiro ele é uma ferramenta. E é isso que a Bíblia nos ensina. E ele é uma ferramenta poderosa, tanto para o bem como para o mal. O importante é como nós usamos o dinheiro. A Bíblia ela é muito clara. O dinheiro tem apenas duas situações, tem apenas dois pontos.
ou ele serve para abençoar, né? Usa como uma ferramenta de Deus para abençoar a vida, como nós vemos vários personagens bíblicos que prosperaram, onde o dinheiro é usado para várias coisas, para várias funções na obra. Então o dinheiro ou ele é para bênção ou ele é para maldição. Quando ele toma o lugar de Deus, quando ele causa ganância, quando ele vira idolatria no coração, ele se torna algo muito perigoso. Então não tem meio termo. E é assim hoje na nossa vida. O dinheiro, ele está nos abençoando, está ajudando a nós crescermos, ajudar a obra de Deus na nossa vida, ou ele está nos prejudicando na nossa caminhada espiritual. Não existe um meio termo. Então, se o dinheiro é tão importante, se só tem dois caminhos, ou ele é bênção ou é maldição, então o que a Bíblia nos ensina? Qual que é a forma correta de usarmos o dinheiro conforme os ensinamentos bíblicos? A Bíblia nos fala e nos orienta que nós devemos ver o dinheiro como uma ferramenta para abençoar os outros e promover o reino de Deus. Nós vemos isso no texto de Atos, no início da igreja, onde todos chegavam a ponto de vender tudo que tinham, vendiam em si e sustentavam as pessoas e ninguém tinha falta disso. Então o dinheiro ele deve ser para abençoar e para propagar o reino de Deus. Nós devemos ser generosos, ajudar os necessitados e usar desses recursos para o bem. Então Deus ele tem um cuidado muito especial com os necessitados, a ponto de Jesus falar que tudo aquilo que nós fazemos e fizermos por alguém que precisa, roupa, alimento, nós não estamos fazendo para a pessoa, mas nós estamos fazendo para o próprio Deus. Então, o meio correto de usar o dinheiro é ser generoso, ajudar aqueles que necessitam, ajudar aqueles que têm falta, e assim demonstrando amor, cuidado, carinho e propagando o reino de Deus. Então, isso não significa que nós não podemos desfrutar das bênçãos que o dinheiro traz, das bênçãos materiais, mas que elas não devem tomar o centro das nossas vidas. Então, nós devemos almejar, sim, dar conforto à nossa família, buscar ter um bom trabalho, buscar ter uma segurança, tudo isso é bom. Mas nós, como cristãos, temos que ter em mente que isso não é o centro, que isso não é o centro da nossa vida, que isso não é o centro dos nossos esforços. Não, nós estamos aqui de passagem, nossa meta é chegar um dia no céu junto com o Senhor, é termos intimidade, é buscarmos a Deus. Esse é o principal foco, desfrutarmos com sabedoria aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque a Bíblia relata que Deus é o dono do ouro e da prata, que tudo vem dele, que sem ele nada nós podemos fazer. Então, tudo aquilo que nós temos é dádiva que Deus nos dá. Através do esforço do nosso trabalho, muitas vezes sim, mas é Deus que nos dá condição, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá o fôlego de vida a cada dia, nos dá sabedoria, nos dá o ânimo. Então, resumindo tudo, ele provém desse Deus amoroso, bondoso e misericordioso. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link de um curso de interpretação bíblica. Se você quer se aprofundar na palavra de Deus, conhecer mais, se você quer mergulhar nas maravilhas da palavra de Deus para crescer espiritualmente na graça do conhecimento, acesse na descrição desse vídeo o link, dá uma olhadinha lá. Timóteo 1,6 nos ensina que o problema não é ter dinheiro em si. Não está aí o problema. Mas o problema é o amor excessivo pelo dinheiro. Colocar o dinheiro no lugar que não é dele, no centro, no lugar de Deus. Quando colocamos o dinheiro acima de Deus e acima dos valores espirituais, ele se torna a raiz de todos os males. E isso nós vemos hoje, vemos na história, vemos na sociedade, quantas famílias são desfeitas por causa de dinheiro, quantos casamentos são desfeitos por causa de dinheiro, quantas sociedades são desfeitas por causa de dinheiro, quantos ministérios hoje estão usando e são desfeitos por causa de briga, por causa de ganância, por causa de dinheiro. Então o dinheiro, ele se torna a raiz de todo o mal quando ele está colocado na posição errada, quando ele é usado da maneira errada. Não que o dinheiro em si seja o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vamos usar o dinheiro como uma ferramenta para fazer o bem
e para glorificar a Deus, que possamos ser mordomos fiéis de tudo que Deus tem confiado nas nossas mãos. É para isso que Deus nos chamou, para mordomia. A vida cristã é uma mordomia, é servirmos uns aos outros, é abençoarmos uns aos outros, é propagar o reino de Deus. E não se esqueça, viver o reino de Deus é uma jornada diária. Fique atento aos próximos vídeos, onde nós estaremos falando de outros assuntos, explorando outros versículos e explorando a profundeza da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.